Olá pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Hoje para a gente fazer mais um Ações para ficar de olho essa semana, onde nós trazemos alguns dos destaques dos últimos dias e também aqueles ativos que podem ter uma movimentação diferenciada nos próximos. Lembro que são informações do nosso setor de análise e também de mercado, tá pessoal? Não é recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. Começando já com o relatório Focus do Banco Central, que mede as principais expectativas em relação aos principais indicadores da economia. Tivemos aqui a inflação, né, saindo de 3,47 para 3,4, PIB de 2,31 para 2,3, o dólar permanecendo em 4,10 para o final desse ano, e a Selic em 4,25, né, a primeira semana que o mercado espera que a Selic permaneça em 4,25. O que o pessoal aqui da análise entende? Primeiro, em relação à questão do PIB, né, pessoal, a gente deve ter alguma revisão para baixo aí nas próximas semanas, muito em função do que está ocorrendo na China, né? Como a gente já vinha falando, a questão hoje é entender o tamanho do impacto do que o coronavírus vai provocar, não só na economia chinesa, mas na economia mundial, já que a economia chinesa aí tem um percentual grande do PIB mundial, né? Só para vocês terem como exemplo, né, eu tinha feito um vídeo falando a respeito do setor de celulose, acho que faz uns 20 dias ou 15 dias. Eu falei também a respeito dos resultados da Klabin, e um dia após divulgar os resultados, a Klabin já informou que não vai conseguir elevar os preços de celulose para a China da forma que ela estava esperando. E esse é um exemplo só de várias outras empresas aí que fazem negócios com a China. Tá? Aqui no Brasil nós tivemos o Copom cortando a Selic para 4,25 e a indicação, né, do Banco Central foi de interrupção de cortes. Tá? Tivemos também o IPCA de janeiro sendo divulgado, ele subiu 0,21 na comparação mensal. Esse foi o menor número para o mês de janeiro desde 1994, quando foi criado o Plano Real. Tivemos dados fracos aí de produção industrial, já era esperado que eles viessem fracos, mas vieram um pouquinho pior do que o esperado. Teve uma queda de 0,7 na comparação de novembro do ano passado para dezembro do ano passado e 1,2 na comparação anual. Então o que a gente tem? Né? O Banco Central mais ou menos fechou a porta para novos cortes na Selic, talvez até para ter uma pressão menor nessa questão do dólar, já que a gente tem também o diferencial de juros, né? E como a economia, por exemplo, americana está pujante, muito investidor tira o dinheiro daqui para colocar lá, especialmente esse valor que tá na renda fixa aqui, né? Mas por outro lado, o que a gente está vendo? A inflação acomodando novamente, né? Então, nós tivemos aqueles picos em função da alta da carne, e a recuperação da economia está acontecendo, mas ela está acontecendo de uma forma lenta e gradual. Então, nesse momento, sim, né? No pior dos casos, ao invés de ter mais cortes, que também não seria impensável caso permaneça esse cenário, né? Mas quanto mais tempo a gente permanece nesse cenário, por mais tempo, né, a taxa de juros deve permanecer nesse patamar baixo. Então, a inflação não impactando significa aí juros mais baixos durante um bom período de tempo. Já nos Estados Unidos, a economia americana segue forte, né? Foi divulgado o payroll, que são os dados de postos de trabalho na última semana, informando que a economia dos Estados Unidos gerou 225 mil postos de trabalho, o esperado era 165 mil. Lá o desemprego está bem baixo, né? Está na casa de 13,5%, 3,6%, entre os menores níveis da história. Então, o que esperar na próxima semana? Aqui no Brasil, a gente vai ter pesquisas mensais de comércio e serviços e índice de atividade econômica do Banco Central, que funciona como uma espécie de prévia do PIB. E nos Estados Unidos, vamos ter dados de venda no varejo e produção industrial de janeiro e, claro, né, mais desdobramentos do coronavírus, dessa questão do coronavírus durante toda a semana, com certeza. Então, em relação ao pagamento de proventos, né, pessoal, temos dia 11 ficando ex-proventos Klabin, vai pagar 2 centavos no dia 20, Banco Pan ficando ex-proventos dia 17, pagamento no dia 28, Alpargatas ficando ex-proventos dia 17, vai pagar dia 10 de março. Já em relação à divulgação de resultados, essa semana é uma agenda bem recheada, depois eu vou deixar o link da agenda para vocês, né? Login, São Martinho, BB Seguridade, Itaú já na segunda-feira, após o fechamento, Banrisul, TIM, Duratex, Suzano, TOTS, Banco do Brasil, dia 13, Grendene, Rumo, Cosan e Usiminas aí fechando as principais dessa semana. Aqui o gráfico que a gente traz todas as semanas do Ibovespa, o gráfico semanal, né? Ainda o Ibovespa dentro daquele canal de alta iniciado
de 2015 para 2016, natural, sempre ele tentava buscar essa banda inferior quando o mercado opera em baixa, né? Hoje fechou a 113.770 pontos na última semana, com uma leve alta e praticamente empatado de 0,01%. Em 2012, o Ibovespa cai 1,62%. Principais destaques de baixa, positivo, caiu novamente, né? Caiu 14,20%. IRB caiu 11,82%, né? Nós tivemos na semana passada a Esquadra Investimentos divulgando um relatório explicando os motivos pelos quais eles estavam vendidos no papel. Acho que eles estão vendidos desde 2017 ou 2018, se não me falha a memória. Inclusive, o Daniel, que é um dos nossos analistas, fez um relatório, claro que é uma linguagem um pouco mais técnica, né? Mas explicando a visão da Capitalizo em relação ao IRB, né? Eu fiquei também de fazer um vídeo, eu quero ver se eu faço essa semana falando desse caso do IRB. Exetec caiu 7,19, Realbor 7,19, JBS com baixa de 6,92. No caso da JBS, nós tivemos novamente notícias da possibilidade de venda das ações por parte do BNDES, além de outras questões aí que impactaram, né, o mercado de frigoríficos no curto prazo. E basicamente, apesar da Bolsa ter fechado levemente no azul na semana, boa parte das empresas aí caíram forte na última sexta-feira. Destaque de alta, Centauro subiu 18,45%. A empresa anunciou uma parceria com a Nike. Inclusive, eu vou fazer um vídeo, acho que na segunda ou na terça-feira, falando desse negócio e como ele pode impactar também o Magazine Luiza, né, que é dono do Netshoes, e que eu acho que, se não me falha a memória, acho que é 15 ou 16% das vendas são da Nike, tá? E é um ativo que tem subido muito forte aí a Centauro desde o ano passado, de abril, meados de abril, subiu em torno aí de 300%. Triunfo subiu 12,3%, Shoes 9,57%, Equatorial subiu 5,57%. Na última semana, a Enel aprovou a abertura de um processo de revisão tarifária na Equatorial Alagoas, tá? Que foi positivo para a empresa. E VEG, aí, que também é um dos destaques nos últimos 12 meses, subindo em torno de 140%, subiu 4,28% na semana. Inclusive, nós temos informações que as fábricas da VEG que estavam fechadas em função do coronavírus devem voltar à atividade já nessa segunda-feira. Lembrando que a VEG está na China desde 2004, possui 4 unidades por lá, sendo que uma foi inaugurada no ano passado. Mais notícias aqui da Petrobras, né, pessoal? Segundo o Globo, a Petrobras negocia a venda da Gaspetro, uma operação que pode levantar em torno de 4 bilhões de reais, que seria no modelo aí como foi feito com a BR Distribuidora. E por meio da subsidiária, né, estatal, tem fatias em 19 distribuidores estaduais de gás, e a intenção da Petrobras seria sair do setor por completo, tá? Além disso, nós tivemos essa semana, né, pessoal, a venda das ações Petro 3 por parte do BNDES com a oferta, né? As ações foram precificadas a R$ 30 e fecharam a semana 31,46, movimentou cerca de 22 bilhões de reais. Essa oferta dá para dizer que foi bastante exitosa, né? Já a Sul América concluiu a venda de carteira de capitalização, né? A transação incluiu a venda de carteira da subsidiária Sulacap e também da participação minoritária na Caixa Capitalização, tá? Seria o total aí que eles tinham de participação na Caixa, seria em torno de 24,5% do capital total. Lembrando, né, que o foco aí da Sul América vai ser de se concentrar na parte de saúde e odontologia. Nós tivemos 2 estreias positivas aqui da Mitre e da Localweb. A Mitre, a precificação saiu a 19,30 e as ações fecharam a semana a R$ 20. O IPO teve uma arrecadação aí de 1,1 bi. E a companhia vai usar esse dinheiro para compra de terrenos, pagamento de custos de construção e também despesas operacionais. Outra empresa que teve estreia positiva foi a Localweb. O preço foi fixado a 17,25 e as ações fecharam a semana a 20,30, uma boa alta aí de mais de 17%. A empresa avaliada em pouco mais de 2 bi na bolsa, né? Lembrando que a Localweb é a primeira empresa de hospedagens de sites no Brasil. E até só para fazer um adendo, né, pessoal? Eu sei que a maior parte das pessoas aqui que acompanham os nossos vídeos entendem exatamente o que a gente está falando, mas algumas vezes o pessoal pode, principalmente quem é mais novo no mercado, pode se confundir com alguma questão que a gente fala, né? Algumas pessoas entraram em contato com a gente falando, pô, Thiago, mas vocês falaram
para não entrar no IPO, o IPO subiu. Pessoal, a Capitalizo, né, ela tem basicamente duas formas de passar as recomendações para os nossos clientes, né? As recomendações de médio e de curto prazo, que são pelo gráfico, e as de longo prazo, que são por análise fundamentalista. Quando uma empresa está vindo para o mercado, de uma mão a gente não tem gráfico, né? Não tem histórico de cotações, então nós não temos gráfico. E o pessoal gosta, né? Porque como as nossas recomendações de longo prazo são de baixo giro, não é para ficar comprando e vendendo, por isso mesmo que a gente tem o gráfico, né? Dificilmente a gente vai fazer alguma recomendação já na entrada para a oferta pública. A gente não está dizendo que é bom nem que é ruim, mas é uma estratégia da Capitalizo, já que ou precisaria ter gráfico para operar no médio e no curto prazo, ou pelo menos ter um histórico, né? Tanto que nos últimos anos aí, eu me lembro da gente ter recomendado o IRB e ainda esperou mais ou menos uns 2 meses para recomendar a ação para entrar em carteira de longo prazo. Então, nesses casos, a gente não tem pressa. Mas é óbvio, né, pessoal, que a gente não tem a mínima ideia se os preços vão subir ou vão cair na abertura, né? Inclusive, eu já fiz alguns vídeos falando disso, é uma estratégia comum, claro que agora tem aquelas travas que não pode vender, às vezes, em determinada oferta por um determinado tempo, né? Mas quem gosta de especular e pode entrar em todas as ofertas visando vender o mais rapidamente possível, né? Uma estratégia que a gente utilizava em 2006, 2007, 2008, quando o mercado era abundante em ofertas e o mercado, como ele ainda está no bull market, ele aceita bem, né? Mesmo que daqui a pouco as empresas não sejam tão boas assim. Mas só gosto de reiterar, né, pessoal? A gente não tem a mínima ideia se a ação vai subir ou cair na abertura, né? E se as empresas posteriormente se mostrarem interessantes, como foi o caso do IRB, né? Para a gente não tem problema nenhum em carteirar, mas eu acho que cada um, né? Thiago, eu quero ter uma estratégia diferente, quero entrar na abertura. Maravilha, só uma política aí de investimentos aqui do pessoal da análise, tá certo, pessoal? Adendo feito, vamos falar também da PetroRio, que é outro destaque de alta aí dos últimos anos, né? A empresa informou que comprou por 140 milhões de dólares a embarcação OSX-3 e também 80% do campo de Tubarão Martelo, tá? Isso aqui pertencia ao OGX. Então, essa aquisição vai permitir a interligação entre os campos de Polvo e Tubarão Martelo, levando uma sinergia e redução de custos da operação positiva aí para a PetroRio. Já os frigoríficos, né, pessoal, nós tivemos alguns números mostrando o bom momento do setor, né? A gente pega, por exemplo, exportação de carne suína cresceu 41% em janeiro, porém, né, no curto prazo, em função dessa questão do coronavírus, a gente pode ter alguma incerteza, pode ter alguma pressão, né? Inclusive, segundo a Bloomberg, as negociações para novos pedidos de carne brasileira por parte de compradores chineses estão suspensas desde o fim do ano novo lunar, né? Os importadores chineses já renegociam contratos de carne bovina com exportadores sul-americanos, mas essas negociações elas foram interrompidas e até agora não foram retomadas. Já as vendas que foram feitas antes de estourar essa questão do coronavírus não foram afetadas e os embarques estão sendo feitos, tá? A mesma coisa, né, pessoal? Não quer dizer que o mundo vai terminar, com certeza pode gerar também uma demanda reprimida, mas no curto prazo, como nós temos incertezas do tamanho dessa questão do coronavírus, isso pode acabar trazendo alguma pressão, e é óbvio que a ponta que está comprando pode utilizar isso também para barganhar preços, né? Não é de se duvidar que os compradores estejam fazendo isso, e na verdade faz todo sentido fazer, tá certo? Já em relação à Via Varejo, pessoal, a empresa exerceu a opção de compra de 80% das ações da Airfox Banqui e também fez aquisição adicional, né, agora tendo 100% do Banqui. Lembrando que o Banqui vai continuar com as suas operações em Boston, nos Estados Unidos. O negócio deve ser fechado nos próximos 60 dias e até agora, né, a Via Varejo não informou nada em relação à questão de valores, que devem ser informados aí nos próximos 60 dias. E para finalizar, né, pessoal, Vivo Telefônica concluiu a venda de foram 1.909 estruturas, né, que inclui rooftops e também torres pelo valor aí de 641 milhões de reais. A venda foi aprovada pelo CAD. Tá certo, pessoal? Isso que eu queria passar para vocês. Eu vou deixar aqui o calendário de resultados, tá? O da próxima semana agora, dessa semana, tá atualizado, tá, pessoal? Os posteriores aí a gente vai revisando, né? Porque às vezes a gente pega alguma data e isso foi alterado, mas os próximos dias aí, que vai do dia 10
até o dia 14 eles já estão todos revisados. E quero lembrar também que nós estamos no mês da Folia Capitaliza, onde o nosso produto Capitaliza completo está com 20% de desconto. Vocês podem comprar direto no site, não tem cupom de desconto, tá? Foi o preço que baixou. Lembrando que o Capitaliza completo é a nossa junção do Top Renda Fixa, que são recomendações de renda fixa e tesouro direto. O Top Fundos são recomendações de fundos, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitaliza e o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e de curto prazo. Vou deixar aqui para vocês também o endereço do blog, a parte de books educacionais, os produtos, né? E também o nosso canal do Telegram, para quem quiser receber informações no celular, além de todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um grande abraço a todos, uma ótima semana e bons investimentos.